Paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza, com uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Neste passeio que estamos dando na Bíblia Sagrada, já estamos no livro de Neemias, o penúltimo livro histórico da Bíblia. E nós vamos ver o que Deus tem para nós através desse grande líder, que foi a pessoa de Neemias. Mas eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você, você que congrega, que é um servo de Deus. Você tem observado a igreja que você congrega? Se você fizer uma retrospectiva do passado, ela continua daquela mesma forma que era quando você entregou a sua vida a Cristo. É muito fácil a gente olhar os erros, as deficiências, as falhas, né? Mas ter uma atitude, muitas vezes, nós precisamos ter uma atitude diante das circunstâncias para que Deus possa reverter a situação. Você já imaginou alguém se forma engenheiro naval e de repente vai trabalhar na construção civil, totalmente oposto? Nós vamos ver aqui na vida desse homem de Deus, chamado Neemias, né? E vamos ver a atitude de Neemias. Eu me criei numa igreja, como eu sou da Assembleia, uma igreja pentecostal, e às vezes talvez você possa perguntar, mas você, irmão Miguel, é um crente saudosista? Sim, eu sou um crente saudosista, porque eu me criei numa igreja em que, na minha infância, quantas vezes eu apanhei por jogar futebol, quantas vezes eu apanhei por olhar televisão. A gente fala isso, as pessoas até se assustam, não é verdade? Mas tinha esse lado aí, mas por outro lado, a gente viu que nós não vemos hoje. Me criei numa igreja, eu tive o privilégio de receber o batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas na minha adolescência. Essa igreja que você congrega, ainda se fala em batismo com o Espírito Santo, ainda se fala em novas línguas na sua igreja. Eu, pelo menos, estou num distrito já há algum tempo, mais de 10 anos que eu não vejo sequer falar que algum irmão, alguma irmã viveu essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Hoje esse é um assunto muito raro, né? Então a gente vê a diferença que é hoje para o passado. E eu lembro-me que às vezes Deus levantava uma irmã com profecia e mistério, uma irmã que não sabia nem ler, não sabia escrever, mas Deus usava ela em profecia e mistério, e uma outra irmã também, sem saber ler, sem saber escrever, traduzia aquela mensagem numa linguagem que todo mundo pudesse entender. Chama-se interpretação de língua. Hoje nós não vemos mais isso. E eu pergunto a você, você está acomodado com esta situação? O amado irmão Paulo, falando em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos a um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2 ele diz, e não vos conformei com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Você está conformado? Nós estamos aqui com o versículo-chave do livro de Neemias, os dois versículos-chave no capítulo 6, o versículo 15, né? O versículo 16, são os dois versículos-chave deste livro. Nós vamos ler aqui e vamos voltar para o primeiro capítulo deste livro, para que a gente encerre aqui nesse versículo 15 e 16 do capítulo 6. Diz assim, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós. Abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Interessante, eu já li esse livro de Neemias, sem exagero, em torno de umas 50 vezes. Eu prego o evangelho há mais de 30 anos. E eu nunca preguei sobre esse livro de Neemias. Estou agora neste passeio em toda a Bíblia e Deus tem falado forte comigo sobre este livro de Neemias. A importância deste livro. Este livro aqui nós poderíamos pegar e passar no mínimo um mês pregando sobre este livro. Todo dia pregando sobre este livro. Nós íamos ver a riqueza deste livro. E a gente observa aqui a pessoa de Neemias. Eu vou ler aqui no capítulo 1 e o versículo de número 3, para que você possa entender, né, o porquê da reconstrução do muro
né? Diz assim o versículo 3 do capítulo 1: E disseram-lhe os restantes dos que foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Alguém vem de lá, né, e traz um relato para a pessoa de Neemias. Se você olhar para o livro de Daniel, você vai ver que houve 3 levas da Babilônia. A primeira leva, quando os babilônios foram e levaram, aconteceu por volta do ano 605. A segunda leva, no ano 597. E a terceira leva, no ano 586. É interessante que aqui, quando a gente olha para Neemias, está no retorno já a terceira leva. A primeira leva tinha acontecido com Zorobabel por volta do ano 538 a.C. A segunda leva foi liderada pelo nosso irmão Esdra, né, que veio reconstruir o templo por volta do ano 458 a.C. E agora nessa terceira leva de retorno, né, nós encontramos o nosso irmão Neemias por volta do ano 445 a.C. Interessante aqui, você observa que em 3 vezes nas investidas foram levados eles, aqui o retorno acontece em 3 levas. É interessante aqui porque quando Neemias ele chega em Jerusalém, os muros estavam fendidos, os portões haviam sido queimados porque era de madeira, mas agora ele se depara com algo muito interessante porque o templo já estava reconstruído. O nosso irmão Herder já tinha vindo antes para reconstruir o templo. Isso aqui trata do lado espiritual. O nosso irmão Neemias ele vem cuidar do lado material. Mas se a gente for analisar essa reconstrução do muro, o que a gente observa nisso? As cidades na antiguidade elas tinham que ser muradas para evitar as invasões e dificultares quando os seus inimigos viessem contra esta nação. Hoje não precisa mais isso, a gente não vê mais isso, né? Tem muito radares, né? E por aí fora. Mas vamos voltar aqui para este texto. E a gente observa aqui que Neemias, quando alguém traz esta notícia a ele, a Bíblia diz que ele entrou em desespero. Mas ao entrar em desespero, ele observa aqui a forma como ele disse, olha, o versículo de número 4, né? Quando ele soube da notícia que os muros de Jerusalém estavam fendidos, que as portas estavam queimadas, haviam sido queimadas a fogo. Neemias tinha tudo para dizer, mas o que eu tenho que ver com isso? Ele estava numa zona de conforto muito boa, ele estava no palácio, ele era um copeiro do rei. Quando a alimentação era servida na mesa, Neemias ia ali provar aquela alimentação e o rei ficava com os olhos atentos ali para ver, porque era muito comum as pessoas colocar veneno na bebida, na comida, para que a pessoa, o rei viesse a morrer, quando havia uma conspiração. Então havia esta necessidade, e esta era a função da pessoa de Neemias, né? Era provar os alimentos antes do rei, né? Você observa aqui, ele tinha tudo para se omitir. Eu sei, nossos pais erraram, o que eu tenho que ver com isso? Não, mas ele se propôs no seu coração. Eu até quero dar um tema para esta mensagem. Eu dificilmente prego mensagem temática, mas eu quero dar um tema para esta mensagem assim: você tem se preocupado com o seu semelhante? Você tem se preocupado com a igreja a qual você faz parte? Você tem se preocupado com o seu irmão, com o seu colega de trabalho? Se preocupado em falar de Jesus para ele? Você tem preocupado em falar de Jesus para aquele parente seu, para aquele amigo seu que está desviado ou que ainda não entregou a sua vida a Cristo? Você tem que começar a refletir a partir desse momento. Porque se você não falar de Jesus para esse teu colega de serviço, se você não falar de Jesus para este teu amigo, para este teu vizinho, para esse teu parente, ele vai morrer sem Deus e vai para o inferno. Você tem que se preocupar com isso. Eu me preocupo muito com a minha família, com meus amigos, e aonde eu passo, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo de Jesus para as pessoas. Eu digo para as pessoas que o inferno é real, e digo para as pessoas que a Bíblia diz que os ímpios são lançados no inferno e todos aqueles que desobedecem a Deus. Então nós temos que falar, temos que estar preocupados com o nosso semelhante, não preocupado apenas conosco, com a nossa vida espiritual, mas preocupado com a vida do nosso semelhante, porque o inferno ele é tão real quanto ao céu. Então aqui a gente observa, eu vou ler o versículo 4 também. Agora Neemias, depois de ouvir a notícia, o que aconteceu? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, disse Neemias, chorei, lamentei por alguns dias.
Mas não apenas ele chorou, não apenas ele lamentou, mas nós vimos a outra atitude dele. Estive jejuando e orando. Poxa, coisa linda. Ele puxou o sentimento, a dor, quando ele soube a situação em que se encontrava, os seus compatriotas, o restante dos que ali estavam, a nova geração que estava surgindo. Agora a pessoa de Neemias não apenas chorou, não apenas lamentou, mas ele também se propôs em orar a Deus. Ele esteve em jejum. Você já imaginou a função dele, que era a função de provar os alimentos, mas ele arrumava uma forma para fazer um jejum. Quando a gente quer fazer algo para Deus, a gente faz. Não adianta ficar dizendo, eu não faço por A ou B, não. Quando a gente quer fazer, a gente toma uma atitude, Deus nos honra, Deus nos proporciona a oportunidade para que a gente possa fazer a obra de Deus. E você observa, na situação dele não era muito fácil jejuar. Orar talvez fosse mais fácil, mas jejuar não. Mas ele não se omitiu, ele orou, ele jejuou, para que Deus desse sabedoria a ele. Nós vamos aqui, é claro que o tempo não permite que a gente entre muito, porque é um livro que para pregar, e como eu falei no início, um mês. Mas aqui nós vamos observar que ele ora a Deus, né? Ele enaltece a pessoa de Deus, né? E a gente observa aqui, vamos entrar agora aqui, no capítulo 2, né? Porque esta situação afetou tanto a Neemias, que quando ele chega diante do rei Artaxerxes, Artaxerxes observou ele e viu a situação em que Neemias se encontrava. É interessante aqui, esse rei, ele era observador. Nós vivemos num dia na igreja que muitas vezes o irmão chega lutando e sai lutando e o pastor não tem esta visão de observar, de entender o sofrimento daquela pessoa. O irmão some da igreja, ele não é capaz de se informar o porquê que o irmão sumiu, não. Já começa a fazer julgamento precipitado. E aqui esse rei, ele conhecia bem Neemias. Esse capítulo de número 2, você vai observar, e o rei diz, por que está triste o teu rosto? Ele sempre via Neemias com o rosto alegre. Agora o rei pergunta, por que está triste o teu rosto? Posto não está doente? Interessante aqui, Jesus disse em São João capítulo 10, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, delas sou conhecido, elas ouvem a minha voz e seguem, mas de maneira nenhuma seguirão a voz do estranho. Jesus conhecia os seus discípulos, Jesus conhece eu, Jesus conhece a você, e um verdadeiro líder, uma das coisas importantes, ele tem que conhecer os seus liderados. E a gente observa aqui um homem pagão, não tinha nada a ver com Deus, mas ele percebeu na pessoa de Neemias a tristeza. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, mas o coração de Neemias está triste. O rosto não tem como estar sorrindo, não tem como estar alegre. Aí, veja aqui o que Neemias disse. Não é senão a tristeza do coração? O rei diz a ele. A Bíblia diz que então disse Neemias, e temi de grande maneira. Ele está diante do rei ali. Ele temeu. E agora ele começa aqui, ó. E o rei lhe disse, o que me pedes? Né? Porque antes, quando o rei disse que ele não estava doente, olha o que ele disse para o rei. Versículo 3. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o sepulcro do meu pai destruído? Ele só falou isso aqui, o rei disse, o que me pedes? Veja bem, o efeito da oração, o efeito do jejum da pessoa de Neemias, não precisou Neemias pedir a ele nada, mas o rei entendeu o que Neemias queria, porque Deus já está agindo no negócio. Deus usou Neemias e Deus quer usar você. É claro que o tempo não permite para que a gente vá discorrendo este texto, mas é uma riqueza muito grande. Você que é um líder de adolescente, de jovem, líder de um coral, de uma escola bíblica dominical, um líder de igreja, não pode deixar de estudar esse livro e aprender aqui as coisas lindas da liderança. Você observa o homem de copeiro, de repente está ali construindo um muro. Não tem nada a ver uma função com a outra, mas ele foi. Você observa que antes dele ele pede carta ao rei, ele pede valores ao rei, porque ele sabia as dificuldades que ele teria. Foram 3 meses de caminhada, dali de onde ele estava até chegar em Jerusalém para restaurar o muro. E aqui já para encerrar, porque o tempo acabou, acabou-se, pois, o muro, no 25 de Elu, 52 dias. Ou seja, depois de Neemias ter olhado a visão panorâmica, a necessidade, durante a noite as pessoas dormiam, mas Neemias ia olhar para ver por onde começar,
para continuar aquele trabalho e concluir com sucesso. E Deus abençoou a vida de Neemias. Deus usou Neemias na liderança, mas Neemias passou. Agora é a sua hora, meu irmão. Agora é a sua hora, minha irmã. Que Deus levante você como um grande líder, como foi Neemias. Que não esqueça nunca de orar, não esqueça nunca de jejuar e de se projetar para que a obra de Deus venha crescer. Que Deus e Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.